Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV do CAIDS. Nesta aula, vamos aprender a diferença entre os gêneros charge e cartoon. Primeiro, precisamos entender que tanto a charge quanto o cartoon são gêneros mistos. Isso quer dizer que eles têm uma mistura tanto da linguagem verbal, que é aquela linguagem que utilizamos palavra para nos comunicar, e também da linguagem não verbal, aquela em que utilizamos elementos não verbais, por exemplo, imagens, cores e outros. Vamos iniciar nosso estudo pela charge, que é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à sociedade o posicionamento editorial de quem a veicula. É uma crítica cheia de ironia e que reflete situações recentes do cotidiano. As charges retratam situações da atualidade que estão sendo comentadas pelo público, ou seja, a charge tem um prazo de validade bem curto. Por meio dela, o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. Alinhando linguagem verbal e não verbal, as charges são mais do que piadas gráficas carregadas de humor e ironia. São tipos de textos que podem ser usados para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano relacionadas com a política ou com a sociedade. O chargista, como é conhecido o profissional que desenha charges, precisa estar familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem. Vamos observar esta charge que foi publicada pelo blog do AFTM. Nós conversamos e decidimos votar no lobo mau, mas ele disse que vai nos devorar. Sim, mas nós apreciamos a honestidade. Na imagem, podemos observar os 3 porquinhos conversando e 2 deles dizendo que iriam votar no lobo mau, mesmo sabendo que o lobo prometeu devorá-los. Nesta charge, temos uma crítica ao comportamento de eleitores nas eleições. Nesta segunda charge, temos uma crítica à sujeira que encontramos nas ruas após as eleições. As ruas ficam cheias de santinhos jogados pelo chão. O aluno diz assim: bem que a professora falou que a primavera é a estação mais colorida. Podemos observar na imagem vários santinhos jogados pelo chão. Percebemos que o assunto dessa charge é bem atual e é algo que tem sido bastante comentado pela sociedade, as eleições e o modo como as pessoas têm agido durante todo o processo eleitoral. Com base nisso, podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade naquele momento. Por isso, as charges podem ficar datadas, ou seja, perder seu sentido por estarem marcadas cronologicamente. As características das charges são retratar a atualidade. Isso quer dizer que a charge fala de um tema atual, algo que esteja em discussão na sociedade no momento de sua publicação. A charge é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Ela pode ser usada para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano relacionadas com a política, com a sociedade, entre outros. A charge se origina na notícia jornalística. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida corretamente pelo leitor. As charges também refletem na imagem o posicionamento editorial do veículo. Normalmente, elas são publicadas nas seções de artigos de opinião e cartas dos leitores, justamente por indicarem opiniões e juízos de valor por parte de quem enuncia, no caso, o chargista. Como se alimenta da novidade, a charge é tida como uma narrativa temporária, também chamada de efêmera. Nosso outro gênero de hoje é o cartoon. Ele é bem parecido com a charge, mas possui algumas diferenças que vamos aprender a partir de agora. O cartoon também é um gênero jornalístico e é considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza, expõe situações por meio do grafismo e do humor.
Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, os jornais, as revistas, a internet. O cartoon utiliza elementos da história em quadrinhos, como os balões, as cenas, as onomatopeias, que são aquelas palavras que usamos para tentar reproduzir os sons de objetos, de animais e etc. Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo. Por isso, são denominadas de atemporais e universais, ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico. Temos aqui este exemplo. Sua foto está diferente no Face. Então, quem nunca viu uma pessoa na foto de uma rede social e depois viu ela pessoalmente? Então, esse cartoon, ele faz referência a esse comportamento humano. Aqui, neste outro, temos aqui uma mãe tirando foto do bebê enquanto ele diz uma palavra. Então, temos esta crítica a esse comportamento humano em relação ao uso exacerbado dos celulares. Quanto às características, os cartoons são constituídos de linguagem verbal e não verbal. Lembrando que a linguagem verbal é aquela que utilizamos palavra para nos comunicar, e a linguagem não verbal é aquela em que utilizamos imagens, cores, elementos não verbais. Temos a ironia, que é a figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Temos imagens atemporais, isso porque as situações retratadas e criticadas no cartoon não estão situadas no tempo. O cartoon também entrelaça palavras, imagens e sentido. Ele utiliza todos esses elementos que se complementam a fim de passar a mensagem ao leitor. Vamos às diferenças entre charge e cartoon. Ambos são gêneros textuais do jornalismo, como eu já expliquei aqui para vocês. Eles utilizam elementos gráficos da comunicação verbal e não verbal e, em geral, são compostos apenas por um quadro em que a posição editorial do veículo de comunicação é exposta. O elemento de tempo é a principal diferença entre a charge e o cartoon. Enquanto a charge retrata situações atuais embasadas em notícias, o cartoon é utilizado para criticar e satirizar situações atemporais. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade, enquanto a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo. Aqui temos este quadro em que temos as principais diferenças entre a charge e o cartoon. Enquanto a charge critica acontecimentos da atualidade, o cartoon faz sátiras a questões sociais de forma atemporal. A charge critica personalidades públicas, enquanto o cartoon critica a sociedade. A charge retrata situações particulares, já o cartoon retrata situações e questões coletivas. A charge precisa de contextualização, ela precisa de uma notícia para contextualizá-la, enquanto o cartoon, o contexto é a própria sociedade. Agora vamos aos exercícios. Temos aqui esta charge que se intitula O Blogueiro Profissional. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro! Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Neste caso, temos aí um questionamento à integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. No nosso segundo exercício, é correto afirmar sobre as charges. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras a imagens e muito humor. Na letra B, no Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais. A letra C diz que, assim como nas charges, os cartoons apresentam uma linguagem permeada pelo humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção de sentidos no texto. E na letra D, as charges não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante.
A alternativa incorreta neste caso é a letra D, pois as charges podem sim ser consideradas gêneros textuais. No nosso terceiro exercício sobre o cartoon, é correto dizer que faz somente uso da linguagem não verbal? É um gênero da esfera jornalística que só contém elementos da linguagem verbal? Letra C, aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor ou ironia. E na letra D, trata exclusivamente de temas políticos e só faz uso da linguagem formal. Neste caso, a opção que é correta sobre o cartoon é a letra C. Ele aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor e da ironia. Esta foi a nossa aula sobre charge e cartoon. Espero que tenham gostado, tenham aprendido, que tenham entendido a diferença desses dois gêneros textuais. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!